homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuído de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A pergunta é: o que quer isso dizer? Meus queridos, no carnaval as pessoas se embriagam, e a alegria da embriaguez é uma alegria que não tem duração, porque a pessoa não sabe o que aconteceu. Eu, quando pastoreei em Santa Leopoldina, tinha um rapaz que organizava e puxava o carnaval, e esse rapaz, ele se vestia de noiva no primeiro dia, fantasia ridícula, né? Não dá para entender isso, né? Se vestia de noiva, e no último dia ele ia para uma farra, né? Bebia e ficava caído por lá, e no último dia ele estava semi-nu em algum canto, e ele falava: pastor, não sei nem o que acontecia. E quando ele começou a frequentar a igreja, nós fizemos um acampamento. Nesse acampamento, muitos jovens, né, participando, e muita Coca-Cola, Guaraná, churrasco, e aquela diversão, muita brincadeira. E no final ele falou assim: pastor, vocês crentes é que sabem das coisas, né? Eu nunca me diverti com Coca-Cola como agora, e estou feliz, estou vendo tudo que está acontecendo. E meus queridos, a descida do Espírito Santo, ela traz algo sobrenatural sobre nós. O Espírito Santo faz algo sobrenatural na igreja. E o que quer isso dizer? O que significa estar embriagado com o Espírito Santo? Porque o que Deus quer para nós, quer para a igreja, não é uma igreja que experimenta apenas o Espírito, mas Deus quer uma igreja que se embriague. Amém? Quem aqui já foi do mundo e ficou embriagado um dia? Pode levantar a mão, não vou condenar ninguém não. Nossa, maioria. Meu Deus, eu não tive, graças a Deus eu não tive esse privilégio, porque eu fui criado na igreja, então eu não sei o que é ficar embriagado. Mas quem já ficou, diz que: pastor, você faz coisa que você nem sabia. Eu tinha um colega meu de trabalho, e esse colega meu, quando ele bebia, ele saía do sério. E um dia nós filmamos ele no churrasco. Ele sentou no colo de todo mundo, beijou o pessoal, e a gente filmando tudo. Aí depois nós mostramos para ele, ele falou assim: não foi eu não fiz isso não. Eu falei assim: mas eu não lembro que eu estava fazendo isso. Então quem está embriagado do Espírito está cheio da presença de Deus. E aí, os discípulos aqui nesse texto de Atos 2, 50 dias após a Páscoa, Jesus tinha morrido, Jesus já tinha subido aos céus, porque Jesus ficou 40 dias após a ressurreição com eles, e Jesus já tinha subido aos céus, e Jesus falou: fica reunido em Jerusalém, até que do alto desça poder sobre a vida de vocês. Então os discípulos estavam ali todos reunidos, estavam ali aqueles que tinham escondido, estavam Pedro, que negou, eles estavam todos de cabeça baixa, um pouco talvez frustrados, sentindo a falta de Jesus. E aí o Espírito Santo desce sobre a igreja. E meus queridos, o que é ser cheio do Espírito Santo? Do verso 1 ao 4 que nós lemos, nós vamos ver que todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outra língua, em outras línguas. A primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma nova língua. Foi a primeira coisa que mudou. Tem gente que fala: pastor, então está cheio do Espírito Santo até começar, é isso? Não. Você está cheio do Espírito Santo, não. Tem gente que enrola a língua e enrola os outros para pagar. Você não está cheio do Espírito Santo, não. Tem gente que tem a língua enrolada e conta mentira.
Isso aí não é evidência de uma nova língua, não. Vamos lá para Tiago, capítulo 3, você entender o que é uma nova língua, o que uma nova língua faz na vida da pessoa. Tiago capítulo 3 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se toma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus queridos, não há necessidade de explicar tanto essas coisas, né? Mas algumas pessoas acreditam que o dom de línguas é a evidência do Espírito, mas eu creio que o dom da língua, do amor, é a primeira evidência do Espírito, porque o fruto do Espírito quer dizer o quê? Amor. E aqueles homens, eles falavam o quê? Das grandezas das coisas de Deus. Há espaço para nós, como servos de Deus, ficarmos falando de outra coisa? E nós temos matado muitos irmãos. Dirigir uma igreja não é fácil, ser líder de célula também não é fácil, e muitas das vezes nós matamos um líder de célula. Em vez de você apoiar o seu líder, ajudar o seu líder, tem muita gente que critica o líder, não é verdade? Esquecendo que um dia você também vai ser líder, e toda semente que você semeia, você corta. Então o que você tem que fazer? A nossa língua tem que servir para abençoar e não para amaldiçoar. Conheci um irmão uma vez que ele falava o seguinte: pastor, eu sou positivo, o que eu penso eu falo na lata. Aí na hora quase que eu falei: meu irmão, você é grosso, porque ele dava cada corte para os outros, mas eu deixei passar, porque senão a minha língua que seria a língua errada, né? Mas meus queridos, a primeira coisa, o que é isso dizer? É uma nova língua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não xinga, ela não fala palavrões. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala das coisas de Deus. Ela está tão cheia de Deus que ela fala de Deus para as pessoas. Ela não perde tempo falando de outras coisas, mas ela gasta o tempo falando das coisas de Deus. Hoje eu tenho uma nova língua. Você pode dizer isso? Então vamos repetir. Hoje eu tenho uma nova língua. Amém, glória a Deus. A segunda coisa, o que é isso dizer? Lá no versículo 7, você vai ver que eles ficaram atônitos quando viram aqueles homens simples, né? A palavra aqui foi atônitos, se admiraram, dizendo: porventura não são galileus? Meus queridos, não é o título que prega, não é o Espírito Santo que tem em você. Aleluia. Tem gente que pensa que, não, se o pastor tivesse aqui, ele faria um sermão maravilhoso, isso converteria todo mundo. Meus queridos, quando você está cheio de Deus e tem uma nova língua, e você começa a falar das grandezas de Deus na sua vida, as pessoas se convertem. Você não tem que falar das grandezas na vida dos outros, mas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E não tem coisa mais fantástica para as pessoas ouvirem do que aquilo que está acontecendo na sua casa. Isso se a sua casa está sendo transformada. Porque se na sua casa está havendo transformação, as pessoas elas precisam ouvir sobre isso. Então, não é o título que fala. Naquela época os sacerdotes, eles andavam cheios de pompas, vestimentas diferentes, e agora homens simples, galileus, pescadores, começaram a pregar.
E a Bíblia diz que foram 3.000, 5.000 conversões. Coisa fantástica, né? E às vezes a gente pensa que é o título que fala. E uma coisa que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos um impulso muito grande para falar de Deus. Porque, meus queridos, eu não quero ver ninguém no inferno. Mas dizer a verdade, eu não quero nem ver o inferno. Eu quero levar um monte de gente para o céu. É isso que eu quero. E às vezes, como fala, o ministério não é fácil. Pensa você que eu queria ser pastor. Corri disso mais do que tudo. Todas as formas possíveis. Fiz vários cursos, várias profissões, mas não teve jeito não. Você tem que ir para isso aí, Deus mandou. Pensa que é fácil, mas o impulso por falar de Jesus é que nos contagia. E muitas das vezes nós olhamos e vemos pessoas paradas, pessoas que são produtivas, mas paradas, podendo fazer. Quantas casas poderiam hoje abrir células e não estão abrindo? Quantas pessoas poderiam liderar uma célula e não estão liderando? Ah, pastor, isso é muito difícil. Meus queridos, Jesus, para provar que não era difícil, ele pegou pescadores, homens que não sabiam nem ler, e falou: vocês vão mudar o mundo. E foi isso que eles fizeram. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus, meus queridos, não precisa nem de saber ler para pregar. Eu fui num congresso de igreja de célula em uma ocasião, e eu vi um senhor. Esse senhor, ele analfabeto, ele disse o seguinte: ó, quando eu cheguei na igreja, eu vim de outra, mudei de bairro, cheguei para essa igreja, e na outra igreja, por ser analfabeto, só deixava eu distribuir folheto na porta da igreja. E eu cheguei e falei: pastor, eu sou analfabeto, o que o senhor tem aqui para mim? Você vai ser líder de célula. Ele, quando o pastor falou líder, aquela palavra no dentro dele é assim, líder. Aí diz ele que começou uma célula, daqui a pouco ele começou a liderar uma célula. Meus queridos, esse homem, quando a gente conheceu ele liderava uma rede com 700 células. Imagina, analfabeto. Agora quem tem impulso para evangelizar não precisa de diploma, precisa do Espírito Santo. O maior diploma que poderia ter você recebeu, que é o Espírito Santo de Deus. E meus queridos, se o Espírito Santo de Deus ficar parado dentro de você, ele vai pular de outro, vai pegar outro. Porque tem que, não, pastor, deixa, espera mais um tempo, Deus vai chamar outro. Meu Deus! Por isso é que quando eu falo: pastor, mas por que você quer fazer tanta coisa? Gente, Deus está com uma nuvem sobre esse lugar. Se eu deixar passar, vai para outro lugar. Eu não vou deixar passar, não. Nós vamos fazer, nós vamos encher isso aqui de gente, mais ainda, 3 cultos, 4 cultos. Vamos fazer reviva todo mês daqui a pouco, porque nós queremos povoar o céu. Amém? Amém! Meus queridos, o que é isso dizer? Intrepidez. Aquele mesmo homem, Pedro, que tinha negado Jesus, agora fala com autoridade. Meus queridos, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, as pessoas correm para ouvir. Pedro prega 3.000 conversões, depois 5.000 conversões sem microfone. Você imagina, aqui nós temos o quê? Umas 600 pessoas. Se não tivesse microfone, só o Adeilson mesmo para a voz chegar lá no fundo. Meu Deus! O Luquinhas. Mas o que acontece, meus queridos? Sem microfone, mas cheio do Espírito Santo. 3.000 conversões. As pessoas estavam atraídas para ouvir o que aquele homem estava falando. Às vezes nós achamos que nós precisamos de técnicas fantásticas. Você só precisa de ousadia. Você só precisa, como Pedro, ter andado com Jesus. Crente que não anda com Jesus não consegue pregar para ninguém. Não tem jeito. Quem não anda com Jesus vai falar do quê? Vai falar daquilo que ouviu dos outros. Você tem que andar com Jesus para poder falar das coisas de Jesus. Entendeu, jovem, adolescente? Você só vai ganhar os seus amigos, os seus colegas, se vocês andarem com Jesus. Porque aí vocês vão falar das coisas que Jesus falou e fala para vocês. Seu marido só vai ser ganho se você andar com Jesus. A sua esposa só vai ser ganha se você andar com Jesus. A sua família só vai ser ganha se você andar com Jesus. Daí você vai ter uma ousadia para falar para essas pessoas. E ó, quem está cheio do Espírito Santo não tem que ter medo não. Ah, pastor, eu fico preocupado. Esses dias eu estava passando e vi 2 jovens ali numa boca que vai se tornar uma boca de Deus ali, né? Eu falo.
O senhor vai, anda com óleo, bate o óleo, onde tiver cada boca de fumo, vai virar tudo célula. E eu estava passando, comprando, outro vendendo, e eu parei o carro e fui em cima do menino e falei, rapaz, você estava na igreja aqui comprando droga? E falei, o cara regalou o olho. E eu comecei a falar de Jesus para os dois começaram a chorar. E eu falei, para com isso. Aí depois que eu saí, eu falei, meu Deus. Mas o Espírito Santo não deixa. Se diz a jovem fazendo uma macumba aqui na esquina, aqui, acabando, então botamos óleo na esquina, acabaram uma macumba, está indo lá acendendo. Gente, eu não entendo por que tem que dar cachaça para demônio. Eu quero entender por que tem que dar cachaça para demônio. E farofa, o diabo aceita só porcaria mesmo, né? Enquanto Deus só quer o melhor, o diabo só quer porcaria. Está lá a menina botando a oferenda, eu parei assim, o carro falou assim, ó, isso aqui está amarrado, não vai funcionar não, em nome de Jesus. Ela regalou o olho, olhou para mim e falou assim, ó, pode parar com isso, vai para a igreja, minha jovem. O que você está fazendo aí? Você que a menina foi juntando tudo e foi sair. Meus queridos, quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de macumba não. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de bala perdida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te protege. Ele te protege, você não tem que ter medo nem vergonha de falar das grandezas de Deus. Lá no capítulo 2, no versículo 42, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus queridos, igreja não é aeroporto nem rodoviária. Igreja é gente. É gente. Você tem que se importar com as pessoas que estão na igreja. Você tem que se importar com as pessoas que você conhece na igreja. Você tem que se importar com as pessoas que estão na sua célula. Às vezes nós choramos com os que choram, mas não nos alegramos com aqueles que se alegram. É difícil, né? O irmão recebeu uma promoção, você legal, né? O irmão ganhou um aumento bom, mas na hora de chorar, você chora. Nós temos que nos alegrar com as pessoas. Nós temos que nos importar. Quem faltou hoje no culto? Faltou por quê? Dá um telefonema. Fez aniversário? Liga para a pessoa. Amanhã o Arlindo está fazendo aniversário do meu pai lá. Liga para ele, quem sabe vai ter um bolo lá, né, pai? É assim que funciona. Você se importa com as pessoas. E você se importando com as pessoas, isso é igreja. A igreja é relacionamento. O que é isso dizer? Que uma igreja de relacionamento, ela atrai as pessoas. Ela atrai. Agora, uma igreja de fofoca, gente, a pior coisa que tem é falar da vida dos outros. Você não tem que falar da vida dos outros, não. Fala de Jesus. Quando você chegar perto de alguém e estiver fazendo fofoca, você fala assim, vamos falar de Jesus. O capeta está furioso. Começa por aí. Já vai repreendendo a boca do fofoqueiro. Porque, meu irmão, a fofoca, ela queima a amizade. Ela destrói o ministério. E às vezes nem aconteceu. E a pessoa entende de outro jeito. Por isso, quando você tiver um problema, procura a pessoa e conversa com ela. Entendeu? Melhor forma de resolver problema é conversando com a pessoa. Não é verdade? Chama para tomar um café, para beber uma água. Resolve. Porque assim você vai amontoar sobre a sua cabeça bênção sem medida. Amém? Existe um cântico, né, antigo que eu não sou bom para cantar, né? Mas ele dizia assim, né? Onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites em dias serão. Onde há amor, tudo tem solução, pois Deus está onde há amor. Porque Deus é amor, não é verdade? Se houver amor, tudo se resolve. Então, igreja é relacionamento. Igreja é lugar de refúgio. Não é lugar de julgar. Você está passando por um problema, você tem que ter alguém para te ouvir, para você ouvir. É por isso que discipular é a nossa frase que está aqui, ó. Discipular é o quê? É a arte de amar. E o discipulador, ele não é aquele que está ali para te criticar, está ali para te ouvir. Não é verdade? Para orar com você, para semear o perdão na sua vida e a aceitação. Então, meus queridos, se nós queremos ser realmente uma igreja que vai atingir uma multidão, e nós não seremos reconhecidos pelo mega templo, nós seremos reconhecidos pelo amor. Amém? Uma igreja que partilha. O irmão está precisando de emprego, ajuda ele, indica ele. Está precisando até de namoro, gente. Às vezes o rapaz está encalhado, né? Ou a moça, não é que ela está encalhada, é porque a maré não está subindo ainda para o lado dela. Mas você começa
começa a orar com ele, orar com ela, você começa a abençoar a vida dele, dela, e aí a coisa vai fluindo na vida dele. Mas o que é isso dizer? Capítulo 2, versículo 11: os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Meus queridos, espírito de louvor. O que nós temos que falar é das grandezas de Deus. Nós não somos desse mundo. Não vamos ficar falando da crise política, não vamos ficar falando de eleição. Nós temos que falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. Quando você começa a falar dessas coisas maravilhosas, as coisas começam a mudar na vida das pessoas. Todo mundo quer ouvir as grandezas de Deus. Eles eram pobres, mas falavam das grandezas de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 19 e 20, aí Pedro diz assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram açoitados, eles passaram por tantos problemas, mas eles estavam dando glória a Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós hoje não tem açoite mais, mas hoje tem açoite da língua. E a pessoa, por qualquer palavrinha, a pessoa se transforma. E aí fica triste, fica para baixo, e já diz que você se sente inferior. Meus irmãos, ontem teve o evento das crianças aqui, e a igreja é uma bênção, e graças a Deus nós temos incomodado o diabo, incomodado um monte de coisa. E alguns vizinhos têm reclamado: ah, pastor, essa igreja está incomodando o bairro inteiro, que é carro para tudo quanto é lado, é um monte de adolescente, é um monte disso. Eu falei: meu Deus do céu. E eu ouvi falando, e eu ouvindo, entendeu? E fazer o quê? Você vai ouvir e vai orar pela pessoa, para que Deus toque no coração, para que ele venha estar aqui dentro, para que ele venha estar adorando a Deus. Eu falo: rapaz, são jovens que poderiam estar nas drogas, hoje estão aqui louvando a Jesus. Ah, mas pastor, incomoda. Eu falei: meu Deus, igreja incomoda. Mas, meus queridos, nós somos chamados realmente para fazer diferença. Aleluia! Onde nós estamos. E os açoites, a perseguição, ela serve justamente para nos fortalecer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer fazer a coisa certa? Você vai ser perseguido, meu irmão. Vai ser perseguido em todos os lugares. E aí, estão me perseguindo, joga tudo para o alto. É assim que funciona? Imagine se eu fosse fazer isso toda vez que eu recebo um problema. Tem hora, gente, dá vontade de sair correndo. Ser pastor não é mole não. E ainda com um monte de igreja, pedindo para tudo quanto é lado. Tem hora que dá vontade de sair correndo, largar tudo. Mas Deus nos chamou covarde. Deus nos chamou e nos capacita para sermos vencedores. Amém? Por isso você não pode desistir das suas células, você não pode desistir de pessoas, você não pode desistir de discipular, de cuidar de pessoas. Cuidar de gente dá trabalho. Dá trabalho. Amar pessoas dá trabalho. E às vezes a gente fala: pastor, mas eu não estou conseguindo amar. Meu irmão, amar é decisão. Você decide amar e acabou. E vai levando a pessoa e vai decidindo. Quando você vem para Jesus, acontece 3 coisas. Primeira coisa, as pessoas te rejeitam. Primeira coisa que acontece. Depois, as pessoas te aceitam. Legal, bom você estar na igreja. E em terceiro, as pessoas vão te procurar e vão pedir para você orar por elas. Por isso, mantenha a sua posição. Deus vai te surpreender. Amém? Eu não sei como algumas pessoas conseguem ficar em casa, longe da igreja. Igreja é um lugar complicado, mas é o melhor lugar para se viver nesse mundo de hoje. Lá em Atos, no capítulo 3, versículo 1, você vai ver Pedro e João indo ao templo para orar. Foi à tarde. Tem gente que fica em casa. A novela está boa. E hoje nós temos na igreja, segunda-feira CTL, CCC, temos os cursos. Terça-feira, culto de adolescente, uma bênção. Quem gosta de barulho, vem com o negócio aqui. Isso enche. Quarta-feira,
nós temos a nossa reunião de edificação para células, é onde nós trabalhamos para edificar os líderes de célula. É uma palavra para você que pertence à célula, você que quer receber uma palavra de edificação, vem na quarta. Na quinta-feira nós temos as células que funcionam, tem na terça, na quinta, mas na quinta é o dia que acontecem as maiores células. Na sexta-feira nós estamos começando um culto de campanha de oração. Então vem aqui orar. Se está com problema em casa, vem orar. Coloca seu pedido aqui, as pessoas vão orar com você. Sábado tem célula, ou seja, a igreja é o lugar para isso. Pastor, à tarde tem evento, se não tiver você pode vir, tem gente aqui, você pode vir para orar. Então, meus queridos, não tem como você ficar em casa. Aqueles homens estavam sob ameaça, mas eles estavam buscando o poder de Deus. E olha só o que acontecia quando a igreja orava. Lá no capítulo 4, versículo 24, diz assim, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, no nome do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus queridos, se você gastar tempo com Deus, tempo orando, pode ter certeza que Deus vai trabalhar por você. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Deus vai trabalhar para você. Você que lidera uma célula, Deus vai trabalhar para você. Você que abriu sua casa para uma célula, Deus vai trabalhar para você. Deus vai cuidar de você. Porque quando você busca Deus, Deus busca abençoar a sua vida. Então muitas das vezes nós devemos pedir os outros para orar por nós. Comece a você a orar e a clamar pelo nome de Jesus. Amém? Em último lugar, o que quer isso dizer? Sinais e prodígios são resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Lá no capítulo 3, você vai ver Pedro e João no templo, e um homem aleijado à porta do templo, e aquele homem olha para eles e diz, e pede uma esmola. Pedro e João olham para ele e diz assim: não temos prata nem ouro, mas no nome de Jesus, levanta e anda. Meus queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vai dizer para o drogado: levanta e anda. É uma igreja que vai dizer para a pessoa que está na prostituição: levanta e anda. É uma igreja que vai dizer para as pessoas que estão sem esperança, na depressão, na ansiedade: levanta e anda. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vai ter milagre todo dia. Você quer isso para a sua vida? Você quer realmente estar cheio do Espírito Santo? O que quer isso dizer? Que é uma nova língua a serviço do reino de Deus. É uma língua a serviço da obra missionária. Lá no capítulo 13, versículo 52 diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito. Crente não anda com cara amarrada, crente anda com um sorriso no rosto. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso na cara dele, coisa linda. É isso aí, gente. Está triste por quê? Né? Pastor, e aí? Vai estar triste por quê? Eliezer, nós somos líderes, né? Nós éramos líderes. Nós vamos morar no céu, gente. Se tudo ainda deu errado aqui, você vai morar no céu. Amém? Se está com problema financeiro, você vai morar no céu, lá não vai ter conta para pagar. Você está com problema de saúde, você vai para o céu, lá não tem esse negócio de plano de saúde. Então, um sorriso no rosto, porque você sabe que você está passando por aqui e indo para um lugar melhor. Meus queridos, quem está cheio do Espírito Santo só se preocupa com as coisas lá de cima.
Não se preocupa com essas coisas aqui. Nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, maltratados, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu queria fazer uma oração agora. Talvez você, como em Pentecostes, não experimentou aquela alegria. A alegria do Espírito Santo é só para quem está cheio de Jesus. Primeira coisa para receber o Espírito Santo é receber Jesus. Se você não recebe Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Primeira coisa é Jesus. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo ele passa a fazer morada na sua vida. Ele passa a reinar na sua vida. O rei é estabelecido, porque o rei ele é estabelecido através do Espírito, é o governo. E Jesus é o rei, e o Espírito é que governa aqui as nossas vidas. E meus queridos, um novo governo se implanta, um governo de alegria, de paz. E Jesus nessa noite, Ele quer que você receba essa alegria, receba o Espírito. Mas para isso você tem que entregar a vida para Jesus. Problemas nós vamos ter, aflição nós vamos ter. Não adianta eu falar aqui, entra na campanha tal, faz isso que vai melhorar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos ter perseguição, vamos ter problemas, nós vamos ter tudo isso, mas nós temos a vitória garantida. A vitória foi garantida na cruz. E nessa noite eu queria orar por você. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. Talvez a sua vida então uma vida triste, uma vida vazia, sem sentido, sem direção. Mas o Espírito Santo pode te dar direção para você nessa noite. E o Espírito Santo é para quem recebe Jesus como Salvador. E você nessa noite que quer receber algo diferente na sua vida, que quer entregar a vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão para me orar por você. Onde você está? Levante a sua mão. Deus te abençoe, meu jovem. Deus te abençoe. Mas quem nessa noite, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas quem nessa noite, Deus te abençoe, meu jovem. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer algo diferente hoje. Eu queria que os líderes de célula fossem onde alguém levantou a mão. O filho pródigo foi ensinado aqui. O filho pródigo retrata bem isso. E você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós vamos te dar um abraço. O líder de célula vai te abraçar. Porque você é importante para nós. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos orar por você. Nós queremos dar um destino para a sua vida. Nós queremos mostrar para você o desejo de Deus para você. Então vem, fica onde você está, vai. Talvez você está afastado do caminho do Senhor. Vem para cá. Vem para cá. Vamos orar por você. Você que está fora dos caminhos do Senhor. Me sustenta.
de um jovem. E a história desse jovem, ela pode mudar essa semana. É uma história de morte. E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite para você mudar a sua história. A igreja está orando por você agora. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a sua história. Se você estiver chorando, vai chorando. Pode vir. Deus sabe que você está sentindo que o Espírito Santo está falando para você. Pode vir. Nós vamos orar por você agora. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a história da sua família. Você pensa que não tem jeito, mas Deus, Ele pode mudar tudo isso. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas existe uma coisa que só o homem pode fazer: é dar um passo. Deus não dá um passo pelo homem, porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Mas não vamos insistir. Mas eu quero te convidar a vir. E se Deus está falando com você, pode vir. Nós vamos orar pela sua vida. Da sua história. E é hoje. É agora. Feche seus olhinhos e fala com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és o Deus sobre todas as coisas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que resgata da lama e transforma. O Deus que levanta o abatido. Tu és o Deus que deu o que havia de melhor no nosso Seu único Filho. E ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o poder que há no nome de Jesus está sobre as nossas vidas. E Espírito Santo de Deus, nós estamos debaixo do Teu governo. Nós estamos no tempo do governo do Espírito sobre nós. Por isso, Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja e batiza a Tua igreja. Batiza a Tua igreja com